Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado. A gente está aí começando mais um dia. Deus ele te deu um dia muito abençoado. Hoje a gente para meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Que Ele possa ministrar o teu coração e que Ele abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, toda a tua família. Que Ele possa derramar sobre você uma paz que sai de todo entendimento. Para você que é novo por aqui, seja sempre muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida e hoje a gente medita um pouco sobre algo que é fundamental para a gente poder entender um pouco do processo de transformação que Deus ele realiza nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, lá no versículo 6 do capítulo 1, ele diz assim, ó: Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então essa passagem ela nos revela uma verdade maravilhosa. Deus ele está constantemente trabalhando nas nossas vidas e ele não vai parar até que a obra ela seja completa. Mas como essa obra se manifesta em nós, hein? A gente pode dividir a ação de Deus em três aspectos fundamentais. A obra que ele faz por nós, em nós e através de nós. E sobre cada uma delas, a primeira delas, a obra que Deus ele faz por nós é a redenção. E este é o fundamento de tudo. Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, incapazes de nos salvar, Deus ele enviou seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Lá no livro de Efésios, lá nos versículos 8 e 9 do capítulo 2, ele nos lembra e ele diz assim, ó: Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A redenção, meu irmão, é a base da nossa vida cristã. Sem ela, nada mais seria possível. E aqui a gente precisa destacar que essa obra ela é inteiramente de Deus. A justificação é um ato em que Deus ele declara o pecador justo por meio da obra de Cristo na cruz. Não há nada que a gente possa fazer para alcançar a salvação. Ela é um presente da graça de Deus. A Bíblia nos ensina que nós somos justificados pela fé. E essa justificação ela é definitiva, ela é completa. Então a primeira é a obra que Deus faz por nós. Em segundo lugar, é a obra que Deus faz em nós, que é a santificação. Enquanto a justificação é um ato único, a santificação é um processo contínuo pelo qual o Espírito Santo ele nos transforma à imagem de Cristo. Lá no livro de 2 Coríntios, lá no versículo 18 do capítulo 3, o texto ele diz assim, ó: Assim todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados, segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então a santificação é a obra de Deus em nós, moldando ali a nossa vida cada vez mais à semelhança de Cristo. Agora, é importante ressaltar que Deus ele utiliza meios de graça para poder operar essa transformação nas nossas vidas. E esses meios, eles incluem a oração, a leitura da palavra, a pregação, a comunhão, com os outros irmãos. E esses são os canais pelos quais o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa vida, vai nos santificando. Lá no livro de Filipenses, lá no versículo 13 do capítulo 2, diz assim, ó: Pois é Deus que produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Isso significa, meu irmão, que a santificação é a obra soberana de Deus. Agora, nós somos chamados, eu e você, a mortificar o pecado na nossa vida, buscar crescer em santidade todos os dias. E aqui a gente encontra o equilíbrio. Deus ele é o agente principal da santificação, mas o cristão, eu e você, a gente responde utilizando os meios de graça. Então, até agora, a gente percebeu que existe uma obra que Deus ele faz por nós, uma outra que ele faz em nós. Em terceiro lugar, existe uma obra que Deus faz através de nós, que é o serviço. Então, uma vez redimidos e em processo de santificação, Deus ele nos usa como instrumentos para poder abençoar as outras vidas, a expandir o seu reino. Lá no livro de Efésios, no versículo 10 do capítulo 2, o texto ele diz assim, ó: Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela.
Então as boas obras, elas não são a causa da nossa salvação, mas é o fruto natural dela. Porque o serviço é a manifestação externa dessa transformação interna que Deus ele tem realizado e está realizando na nossa vida. E é importante a gente entender e guardar no coração que Deus ele chama cada um de nós para poder servir de acordo com a sua vocação, seja no trabalho, na família, na igreja. Todos nós somos chamados a glorificar a Deus e a servir aos outros em nosso dia a dia, naquilo que a gente faz. E vale lembrar que todas as esferas da vida, elas estão sob a soberania de Deus. Sendo assim, todas as nossas atividades, inclusive as mais simples que a gente faz, devem ser feitas para a glória de Deus. E para concluir o nosso devocional de hoje, a gente não pode esquecer que a obra de Deus na nossa vida ela é completa. Ele nos redime, ele nos santifica e ele nos usa para a sua glória. E o mais maravilhoso de tudo isso é que ele prometeu completar essa obra. Não importa o quão difícil seja o caminho, quão grandes sejam os nossos desafios, os nossos obstáculos, a gente pode ter a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar. Por isso, hoje eu quero deixar algumas perguntas para a gente poder refletir um pouco. Em primeiro lugar, você tem descansado na obra redentora de Cristo? Ou será que você ainda tenta se salvar pelos seus próprios esforços? Em segundo lugar, sobre o seu processo de santificação, você tem utilizado os meios de graça que Deus ele tem te oferecido? A oração, a leitura da palavra, a pregação, a comunhão com os outros irmãos. A gente tem usado tudo isso para a gente crescer. Em terceiro lugar, de que maneira Deus tem usado você para poder servir aos outros, a expandir o reino dele. Então lembre-se que a transformação é um processo contínuo. Então continue confiando, continue buscando, continue servindo, pois aquele que começou a boa obra em você, ele certamente ele vai completar. Que a graça do Senhor Jesus ela esteja sobre você, guarde no teu coração. Eu espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus, que você tenha um fim de semana muito abençoado. E na segunda-feira, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida e que Deus abençoe ricamente você. Tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.